Não tenho margem para reduzir custos. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Nós somos dois ex-expatriados, ex-executivos de multinacional e atualmente nós ajudamos a você, empresário, a entender se o seu negócio dá dinheiro e se sim é possível aumentar suas retiradas. Como de costume, estou eu, João Razini, juntamente com meu amigo e sócio MH, também conhecido como Mário Henrique. MH, tudo bem? Tudo na paz? Tudo dentro das condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá, sem perder muito tempo, MH. O tópico de hoje, ele remete aos 3 princípios fundamentais que nós temos como base em toda a nossa consultoria, que é o gerenciamento do crescimento. Repare, eu estou falando dos 3 pilares: gerenciamento do crescimento, gerenciamento do gargalo e gerenciamento do caixa, do fluxo de caixa. E o tópico de hoje, ele é bem simples nesse sentido. Não tenho margem para reduzir custos. Devo ajustar a operação, reduzir desperdício, mas eu não tenho mais margem para isso. O que eu devo fazer? E isso é algo que a gente se depara constantemente. Né? Eu quero reduzir meu custo, mas eu não sei aonde mais fazer isso. Por que eu coloquei a palavra mais fazer isso? Porque sim, o empresário, o empreendedor, e justamente porque o Brasil não é para amadores, né? Ele está sempre olhando nesse foco de redução de custo. Como que eu posso reduzir meu custo? Né? E como que eu posso olhar os meus recursos de forma diferente e identificar o algo mais para redução de custo? Eu deixo essa pergunta para o MH começar, para quicar a bola, para que depois eu volte. Vai lá, MH. Aí você entrou numa questão filosófica boa também. Eu gosto disso. Olha só. Qual que é o objetivo da empresa? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Você abriu o negócio para entrar numa espiral de redução de custos ou você abriu o negócio para ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, exatamente. Até agora tá fácil, hein? Mas às vezes não, né? Não. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente pensa que o objetivo é reduzir custos. E reduzir custos vira a nossa preocupação principal. Exatamente. E aí então fica parecendo que você abriu um negócio para entrar numa espiral de redução de custos. Você tem 2 mentalidades possíveis. Uma, você está numa mentalidade de redução de custo, ou você pode estar numa mentalidade de aumentar o seu ganho. Certo. Qual que é a diferença entre as duas? Custo, você consegue reduzir ele até 0. Concordo. Certo? A consequência depois você vai ver, mas concordo. Você consegue reduzir ele tanto, que você chega a custo 0. Né? Mas aí acabou o teu negócio. Exatamente, isso aí. Ganho, não existe um limite. Porque o ganho é para cima. O céu é o limite. Em redução de custo, você tem um limite que é 0. Tá? Essa primeiro você entrar com essa questão mental e deixá-la em ordem, lembrar que seu objetivo não é redução de custos. Seu objetivo é ganhar dinheiro. Aumentar o seu ganho. Tá. Mas, ok. Custos, para você ganhar dinheiro, você tem 2 variáveis. Você tem o que entra e o que sai. Custos é aquilo que sai. Então, para você aumentar o teu... Para você maximizar, digamos, o seu ganho, você precisa minimizar os seus gastos. A pergunta, então, é:
onde. Eu não tenho mais onde reduzir custo. Então, acho que a gente primeiro estabeleceu assim, vamos mudar o foco para o ganho. O ganho. E depois minimizar os gastos. Só que entender onde minimizar de forma a você não prejudicar a tua operação. Porque às vezes você corta tanto que você acaba cortando capacidade, aí você limita o ganho, ou você acaba prejudicando qualidade. Isso vai te limitar também o ganho. Limita o ganho também, porque você está se colocando fora do Isso. mercado, né? Você está prejudicando o teu produto. Às vezes, às vezes o próprio trabalho e esforço que você ficar procurando lugar para reduzir custo dá tanto trabalho que às vezes nem se justifica, porque você não consegue reduzir ele tanto assim. Então, mudar o foco para ganho e minimizar os gastos. Antes de você continuar, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto muito de fazer isso, né? Primeiro passo você tem que ter o controle dos teus gastos. Naqueles 3 pilares, o gerenciamento do fluxo de caixa, que foi o último que eu mencionei no início desse episódio, você tem que ter o controle dos teus gastos para você conseguir fazer isso que você está falando. Certo? Então, muitas vezes, você tem que dar um passo anterior. Uhum. Então, às vezes, você, empresário, você acha que você não tem oportunidade de reduzir o custo, né? E você começa a entrar na paranoia de que eu não sei de onde mais tirar. Dá um passo anterior, às vezes. Veja se você está com todos os seus custos monitorados. Nesse sentido, o monitorado significa controlado. Controlado significa mapeado. Mapeado significa ali. Escrito, você sabe aonde você está gastando. Que aí também vai te facilitar. Uhum. Assim, eu tenho alguns nortes que procuram me guiar. Um é em relação aos gastos mesmo, e a tua estrutura de gasto. Exato. Tá? Outra é relacionada ao processo. Tá? Então, vamos falar sobre os dois. Então, estrutura de gasto e processo. Vamos supor que você tem... Vamos falar de estrutura de gasto. Tá? Eu gosto de mentalizar o seguinte. Eu tenho uma estrutura de gasto com a seguinte proporção. Tá? Cada negócio é um negócio, mas vamos supor que eu tenho 100 de receita. Tá? Tá. Então isso é 100%. Aí, dentro daquele nosso relatório, você tem as despesas variáveis. Ok? Uhum. Vamos colocar as despesas variáveis em... Aí vai depender do negócio. Muito do negócio. Pode ser 20%, mas se for varejo vai ser 80%. Tá. Tá? Mas vamos colocar 20% de despesa variável. Significa que você... Não, vamos colocar 30% de despesa variável, tá? 30%. 30%. Significa que você ficou com uma margem de contribuição, né? Não vamos entrar aqui no... Mas receita menos despesa variável de 70. Se a receita foi R$100, menos 30 de despesa variável, ficou com 70, ou 70%. E aí você tem as despesas fixas, e vamos colocar ela em 50%. Tá? R$50. Então, ou 50%. E, então você ficou com um resultado de 20. Isso. Esse é um modelo que você tem. Se você tem uma empresa de varejo, você pode ter variável, porque você vai ter um insumo muito alto e você tem uma margem menor. Então, você vai ter 80 de variável. Ok? Aí te sobrou 20 para você brincar. Então, suponhamos que daí você tenha 10% de despesa fixa e te sobra 10. Ok. Essas proporções, assim, não interessa tanto. O importante é você entender a lógica. A lógica e entender qual é
uma proporção boa, realista para o seu negócio. Uhum. Isso te dá um parâmetro. Porque, vamos supor que daí despesa fixa a gente está tratando de 50%. Se tiver 55%, você fala, opa, posso reduzir em 5% isso aqui. Né? Uhum. E por aí vai. Então você monta uma estrutura baseada com as categorias de custo que você quer e quanto que você deseja ou acha realista que aquela categoria seja dentro de toda a proporção. Então isso vai te guiar. Você vai ver onde você vai conseguir o melhor resultado pelo menor esforço. Uhum. Né? Se eu reduzir aqui, aqui tem desperdício, aqui tem desperdício, aqui tem desperdício. Beleza. Isso é estrutura de custo. Tá. Aí você tem processo. E aqui é o que eu gosto mais. Porque para você trabalhar, para você ter processo, você precisa ter custo. Então, se você não fizer nada, você também não vai ter o gasto. Uhum. Né? Então, o que você pode fazer é ajustar o teu processo de forma a não produzir desnecessariamente. Não produzir desperdícios. A gente tem... Se você pensa numa linha de produção... Linha de produção. Vai para a linha de produção. Vamos empurrar trabalho para frente? O que está trabalhando? Você tá gerando trabalho. Tem gente que faz a seguinte conta. Porque... Não sei porque aprenderam a fazer assim. Porque os engenheiros e os contadores, nada contra, mas se juntaram e criaram uma conspiração que nos fizeram fazer conta errada. Eu sou engenheiro. É. E aí ele pega o seguinte, não, João, eu te pago R$5.000 de salário e você tem que me produzir 1.000 unidades de trabalho. Significa que se eu pegar o teu salário e eu jogar nessas 1.000 unidades, vou alocar o seu salário dentro dessas 1.000 unidades. Então, essa proporção do teu salário ela vai ter um custo. Uhum. Por unidade. Isso. Fala, João, então, na verdade, em vez de você produzir 1.000, produza 2.000. Porque daí eu tô diminuindo a proporção do teu... Cara, isso é só um jogo matemático. Você não está mudando a realidade, porque você só vai ganhar dinheiro se você vender. Então, e muitas vezes, isso a gente falou no outro vídeo lá, de você ter incentivos que contribuem para o ganhar dinheiro. Às vezes você faz um incentivo por causa de uma conta que você está fazendo, de alocar custos fixos dentro do produto. Para diminuir o custo fixo. Para diminuir o custo fixo, a impressão do custo fixo, né? Exato. Então você produz mais para na contabilidade aquilo parecer que eu, com a mesma estrutura de custo, eu estou fazendo muito mais, então aquela unidade que eu produzi, ela tem uma proporção menor dentro do todo. Né? Ela absorveu menos custo, porque eu produzi mais. Entendeu, né? Sim. Uhum. Mas que diferença fez se você vendeu ou não vendeu? Você só está fazendo uma brincadeira com os números. Exato. Se você não vendeu mais, não adianta você também. Exato. Então, só que essa é uma conta que te incentiva a produzir mais. Então, na verdade, você está aumentando o custo. Você não está diminuindo. Parece que está diminuindo. Só que você está produzindo mais, está fazendo mais esforço, está trabalhando mais. Só que só vai mesmo dar dinheiro se você vender. Você tem demanda para isso aí? Você tem demanda? Exato. Exatamente. Então, você tem, a partir dessa conta, esse incentivo de você empurrar trabalho para frente. E aí você está sobrecarregando a sua estrutura, a sua empresa, seus recursos. Está gerando mais custo. E o pior não é nem isso. O pior é que está tanto trabalho ali dentro agora que você não tem mais espaço para se mexer. Então, se você precisa acelerar alguma coisa, você não consegue mais. Exato. Né? Porque o processo ele não está fluido. Não. Você não consegue aumentar, diminuir. Não é conforme just a sua in time, demanda. nesse caso.
caso não é just in time. Então, normalmente aí dentro do processo, você tem muito mais oportunidade de minimizar as suas despesas do que ligar para o fornecedor e falar, vamos renegociar, vamos aqui, baixa aqui, o outro está me oferecendo tanto. Quanto que você vai conseguir, de fato? Exato. Né? Quanto que você vai reduzir nos teus custos no todo? Fazendo todo esse trabalho e passando por todo esse desgaste. Então, é muito mais inteligente você focar no ganho, entender qual que é a tua capacidade, tirar o máximo do teu gargalo e diminuir o trabalho nos pontos que não são gargalo, para você ter margem para respirar, para diminuir, para aumentar a velocidade. Veja, a gente começou falando que o empresário ele se coloca numa situação que ele fala, pô, mas eu já reduzi tudo, não consigo mais. Né? E você deu um exemplo aqui de, cara, você acha que você reduziu tudo. Às vezes você está aumentando o teu custo. Às vezes está. Né? Esse exemplo que o MH trouxe aqui é o exemplo da linha de produção. Eu quero... uma forma de eu reduzir custo é eu fazer com que o cara produza mais. Mas não tem demanda para isso. Porque o produzir mais significa mais insumos. Sim. Essa é a jogada aqui. É mais insumos, é mais custo, você não tem demanda. Então você só vai olhar para dentro de casa. Não, então se você tem demanda, aí é outra coisa. Vamos trazer para o varejo. Perfeito, vai lá. Porque a gente tem muito cliente que é varejista. Bastante. Roupa loja de roupa. Exato. Tá? Quando você pensa reduzido de custo, então eu vou procurar um fornecedor mais barato. Isso vai impactar a tua qualidade, volta todo aquele ponto, né? Isso. Qualidade, etc. Enfim. Então, qual é a estratégia de redução de custo? A loja de roupa. Procurar um fornecedor mais barato. Ok. Vai chegar um limite, né? Vai chegar um limite de quanto barato você consegue ir. Ok. Outra que daí poucas vezes falam. Comprar menos. Tá? Não, mas peraí, qual que é a estratégia? Antes de falar na estratégia, que eu tô falando a solução. A estratégia que normalmente eles fazem. Não é comprar menos. Comprar mais. Aumenta esse estoque aí, vamos vender. Compra mais. Por quê? Porque se eu comprar mais, em vez de eu comprar 50 unidades, eu vou comprar 100 unidades. Porque daí eu economizo. O fornecedor ele vai me dar um desconto, porque em vez de comprar 50, eu estou comprando 100. E eu economizo no frete. Que beleza. Então, ok. Só que você comprou 100. Exato. Você não comprou 50. Você gastou o dobro. E aí foi teu dinheiro. Aí vai, por que a empresa não dá dinheiro? Não dá dinheiro? Ué. Compre menos. Gaste menos. Compre mais vezes. Mas daí se eu fizer a conta unitária, se tudo que eu comprei dividir, aí fica mais caro. Nesse joguinho de números que você está fazendo, fica. Só que pensa no teu estoque. Quanto que você tem estoque parado lá, que não está vendendo? E ainda mais loja de roupa. A gente está falando de questão de moda, cara. Isso muda demais. Daí você vai fazer o que com aquele negócio lá? Já era. Perdeu. Entendeu? Então, são coisas assim intuitivas que às vezes a gente extrapola na conta e esquece a intuição. Exatamente. E um negócio, ele é caixa. Ele é feito de caixa. Ele precisa gerar caixa. Não à toa que o foco é ganhar dinheiro. Voltamos sempre dinheiro. no mesmo foco. Pode ganhar dinheiro. Pode ver. E o que você deu de exemplo aqui, basicamente, voltando ao início desse episódio, dos 3 fundamentos para nós, né? O gerenciamento do crescimento, do gargalo e do fluxo, o que você acabou de falar aqui, veja que naquele exemplo, a gente falou tanto do gerenciamento de gargalo quanto do fluxo. Sim. As 3 coisas estão sempre conectadas. Exatamente. Entendeu? E elas, nesse caso, que foi o ponto de como que eu posso produzir mais se eu não tenho demanda, então você não tem gestão do crescimento. Aí você ficou só no gargalo e no fluxo de caixa. E você só estava olhando aqueles 2 ali. Certo? E aí você viu que, na verdade, você estava aumentando o custo. Sim. Né? Quando, na verdade, você deveria focar na
gestão do crescimento. Crescer para que tivesse aquela demanda. Exato. Para daí sim você tirar mais por menos. Exatamente. Certo? Sim. É esse o ponto. Mas é aquilo que você falou. Sim, você tem que olhar o número. Sim, nós como consultoria, a gente olha o número. Muito, né? Muito. Mas a gente não pode só se basear no número. Né? O número tem que ser o espelho do que está acontecendo. Exatamente. E você, empreendedor, você, empresário, você é o especialista do teu negócio. O que a gente está fazendo aqui é assim, pense um pouquinho fora. Fora que eu digo, amplie a tua visão. Porque só olhar o número também não é muito bom. Né? Não, ó, assim, eu estudei administração, fiz mestrado em administração. E uma coisa que eu posso falar assim, de carteirinha é que se você vai para uma aula de contabilidade, você vai aprender contabilidade. Você não vai aprender processo e produção. Não. Você não vai aprender aumento de fluxo e de giro. Com certeza absoluta, não. Né? Você vai entender aquele negócio da contabilidade. Aqueles números lá. Exatamente. Então, interpretar aquilo. Sim. E essa a gente já falou várias vezes. A contabilidade, ela não está preocupada em saber fazer você vender mais. Ela só está preocupada em registrar aquilo. Uhum. Tá? Então, se você está adotando as melhores práticas, digamos assim, de contábeis e de relatórios e fazendo essas contas sofisticadas e elaboradas de activity-based costing, um nome chique, né? Bom, enfim, não vou nem entrar no mérito que é esse troço aí, não mas vale, eu vou dizer que ele só atrapalha. Mas é uma prática comum, principalmente em indústria. Você está adotando uma melhor prática, só que é uma melhor prática, teoricamente, de registro. Uhum. E a pessoa que bolou aquilo não está pensando em como aumentar o fluxo, o giro, o ganho. Exatamente. Né? Isso mesmo. Então você acaba dando um tiro no teu pé. Exatamente. Eu acho que assim, ficou bem claro, nítido, tá? Essa questão de sim, eu não sei aonde mais reduzir custo. Pense. Porque às vezes você está criando um custo desnecessário. E vale a pena você olhar nos 3 pilares novamente. Sim. Gestão do crescimento, gestão do gargalo e gestão financeira, fluxo de caixa. Certo, MH? É isso aí. Mais alguma coisa? Por hoje não. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem, dividam esses vídeos com familiares, amigos. Nós nos colocamos mais uma vez à disposição. Siga-nos nas redes sociais executif.br. E até a próxima. Tchau, tchau.